questão 20 do quadro técnico de informática da Marinha, prova de 2022. E aqui a gente tem uma questão específica sobre governança de TI. Ele fala o seguinte: os princípios de propriedade coletiva, integração contínua, programação em pares, refatoração e ritmo sustentável se referem a qual metodologia ágil, de acordo com Somerville 2019. Então aqui é uma questão que é mais decoreba, é ter realmente como referência o livro e ter o conhecimento do que o autor fala sobre cada uma dessas metodologias ágeis e ver qual se enquadra nessas informações aqui. Então aqui, as características que a gente pode ver em específico, que é específica de algumas aqui, por exemplo, a refatoração. Quando a gente fala de ritmo sustentável, programação em pares, a gente está falando especificamente aqui de XP, ou XP, né? Que é a Extreme Programming. Então, acho que se referem a essas características em específico, principalmente aqui programação em pares e tal, a gente está falando de Extreme Programming. Aqui a gente, por exemplo, integração contínua. A integração contínua é uma das que a gente poderia ver em algumas outras metodologias ágeis. Então não é para a gente muito conclusivo. Então aqui é que pode fazer a gente principalmente ser levado para essa metodologia realmente a programação em pares, refatoração e essa questão do ritmo sustentável. São os princípios que a gente tem por trás dessa metodologia ágil. As outras, por exemplo, a gente tem lá o Scrum. O Scrum a gente tem lá como característica ela se baseia em sprints, né, que são entregas incrementais de um determinado produto de forma interativa. Então a gente tem algumas características que não entraram aqui, por exemplo, que é aquele daily stand-up, que são aquelas reuniões diárias, ou sprint review, que é a reunião no final de cada sprint, que é essa entrega, né, de um determinado produto. Ou também tem sprint retrospective, enfim, tem outros conceitos, outros princípios por trás do Scrum. Que é, por exemplo, a transparência, essa questão da inspeção, né? Você sempre está ali fazendo reuniões para ver o andamento do produto. Então, essa é uma característica do Scrum. Não entra, por exemplo, programação em pares, essa questão da refatoração não entra nesse aqui. Enfim, tem, por exemplo, também o Kanban. O Kanban a gente é comum, por exemplo, quando tá trabalhando com Trello, que a gente tem lá aquele quadro Kanban, onde a gente separa as tarefas em a fazer, em andamento, concluído. Esse é uma das características realmente do que a gente faz. E, por exemplo, nesse caso aqui, o Kanban é utilizado em suporte técnico, onde a gente tem lá uma lista de chamados e ele é organizado ali em coisas que estão a fazer, estão sendo feitas e concluídas como forma de organização. Então, um dos princípios que a gente tem é, por exemplo, a visualização do fluxo de trabalho no Kanban. Não entra aqui em nenhuma dessas aqui, por exemplo, integração contínua, não entraria. Limitação do trabalho em progresso é uma característica do Kanban. Gerenciamento de fluxo. Então, essas são algumas características que a gente tem do Kanban. O Lean Development, a gente tem também, por exemplo, tem integração contínua. No Lean Development, a gente tem ali também a entrega contínua de valor. Então, ele tem como princípio essa parte da entrega contínua, mas programação em pares, refatoração, isso é mais realmente do XP. E a gente tem também o DevOps, né? Que a gente tem essa questão da colaboração, automação. Aqui não foi citado, é muito importante, um dos pontos importantes aqui quando a gente fala de DevOps é essa parte de automação, testes automatizados.
Então, em nenhum momento aqui foi citado como um dos princípios essa parte de automação. Então, também não poderia ser DevOps por essa questão. Então, aqui realmente o que leva a gente os princípios aqui que leva a gente para o XP, para o XP, é essa questão aqui da programação em pares, refatoração e esse ritmo sustentável. Integração contínua, a gente pode ser levado a crer que, por exemplo, que o Scrum tem essa integração contínua, o Lean Development, mas a característica realmente que é exclusiva aqui do XP é essa questão essas que eu citei anteriormente.